Glória a Deus, saudações cristãs a todos. Eu gostaria hoje de tratar a respeito de uma pergunta e você terá hoje a resposta diretamente da palavra do nosso Deus que foi deixada para nós aqui na terra para que estudássemos e meditássemos na lei do Senhor de dia e de noite. Bom, você pode me perguntar quem é esse personagem que o irmão vai falar. Então, vamos dar início em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. A pergunta é: quem foi Enoque? Preste atenção e você vai ter uma compreensão desse personagem mais conhecido do Antigo Testamento, apesar das poucas referências acerca dele. Mas antes de falarmos sobre quem foi Enoque, também é preciso saber que em Gênesis existiam dois Enoques e não podemos confundi-los. O outro Enoque citado em Gênesis é o filho mais velho de Caim. Foi citado em Gênesis 4, versículo 17, que deu o nome à cidade edificada por seu pai, certo, irmãos? Aí você pode me perguntar, então, meu caro irmão, quem foi Enoque? Enoque foi filho de Jared, pai de Metusalém, escrito em Gênesis 5, 18, 21, pertencente à descendência de Sete, através da qual o conhecimento de Deus foi preservado. Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus, pois a expressão que ficou é andou com Deus. É aplicada somente a Enoque e Noé, em Gênesis 5, versículo 24, 6, versículo 9. Enoque viveu 365 anos antes de ser trasladado corporalmente ao céu para estar na presença de Deus. Assim, Enoque, juntamente com o profeta Elias, foram os dois homens do Antigo Testamento que não experimentaram a morte. Escrito em Gênesis, capítulo 5, versículo 24, também com algumas outras referências em 2, versículo 1 e 11. Isso prova que a imortalidade ou a vida após a morte foi ensinada no primeiro período do Gênesis. No judaísmo posterior, pelo fato de Enoque ter sido trasladado para o céu, criou-se uma tradição apocalíptica, onde Enoque estaria relatando os segredos dos céus e do futuro. E Enoque no Novo Testamento? Pois bem, no Novo Testamento, Enoque é citado na genealogia presente em Lucas 3, versículo 37, e também é citado na Epístola aos Hebreus. Vejamos Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11, versículo 5. No capítulo conhecido como Galeria dos Heróis da Fé, o escritor aos Hebreus atribuiu o arrebatamento de Enoque à sua fé notável, cuja qual conduziu a um testemunho de que agradara a Deus. Há também uma citação na Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 14, a qual os estudiosos discutem sobre a fonte que Judas realmente utilizou-se tradição escrita ou oral.
A citação em questão é de caráter messiânico e possivelmente é uma citação de Deuteronômio 33, versículo 2, presente em 1 Enoque 1:9. Os livros de Enoque. Foram encontrados 3 livros que trazem o nome de Enoque como autor, sendo eles o primeiro livro de Enoque, o segundo livro de Enoque e o terceiro livro de Enoque. O conteúdo dos livros contém algumas semelhanças. O mais famoso deles é o primeiro livro de Enoque e amplamente conhecido pela sua versão etíope. O livro de Enoque já existia no período apostólico e também era conhecido por alguns pais da igreja, como Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano, mas seu original acabou desaparecendo, sobrando apenas fragmentos em grego e etíope. Em Qumran, em uma das grutas, foram encontradas partes de manuscritos de 1 Enoque, escritos em aramaico. Apesar dos livros surgirem uma suposta autoria de Enoque, a data mais recuada para a autoria dos fragmentos encontrada é de 200 antes de Cristo, estendendo-se até o século I depois de Cristo. Grande parte dos estudiosos considera que os livros não possuem qualquer chance de terem sido escritos por Enoque, embora alguns consideram que o livro de Enoque pode conter algumas citações do próprio Enoque que foram preservadas e transmitidas por tradição oral. De maneira geral, os livros de Enoque são considerados pseudoepígrafos, ou seja, são escritos judaicos que nunca se aproximam da posição canônica e que também não encontram lugar nos chamados livros apócrifos. Dentre os 3 livros, sem dúvida o mais importante é o primeiro livro de Enoque, cuja totalidade foi composta em diferentes ocasiões durante os 2 últimos séculos depois de Cristo. Alguns estudiosos consideram que as seções mais antigas deste livro pertencem ao período dos Macabeus. Esse livro tem alguma finalidade no tocante aos estudos do período intertestamentário, lançando luz ao pano de fundo desse período e fornecendo algumas informações sobre a teologia judaica pré-cristã, embora não possa ser considerado canônico em hipótese alguma. Sobre a citação feita por Judas nos versículos 14 e 15, e que remetem a alguns trechos do livro de Enoque, capítulo 1, versículo 9, 63, versículo 8, 93, versículo 3, os estudiosos se dividem. Alguns acreditam que Judas fez uma citação de uma tradição oral que também estava presente no livro de Enoque. Outros acreditam que Judas estava intencionalmente citando uma literatura pseudoepígrafe usada por falsos mestres a fim de silenciá-los com seu próprio material. Deu para compreender essa explicação, irmãos? Ele usou aquele texto para os próprios homens que se chamavam mestres, mas ensinavam coisas falsas. Ele usou aquele termo para que aqueles que o consideravam aquele texto, ele mesmo fechou a boca daqueles homens usando esse texto. Vejamos também que aqui nós falamos dos pais da igreja. Nós sabemos que
que o Pai da Igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus, o Eterno. Sabemos que esse nome Igreja, ela veio muito depois da obra redentora de Cristo, pela qual nós hoje, por graça e misericórdia, somos participantes através do sangue que foi derramado na cruz e da sua ressurreição no terceiro dia. Porém, quando se cita aqui os pais da igreja, se fala a respeito de outros que fundaram um determinado cristianismo e depois foi totalmente deturpado através dos tempos por Constantino, a qual paganizou o verdadeiro sentido do cristianismo. Mas isso ficará para outro estudo. Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, deixem o seu like e passem esse vídeo para frente, se assim sentirem. A partir de hoje, começarei a entrar em temas mais aprofundados a respeito da vida de alguns personagens das sagradas letras, das sagradas escrituras, que muitos dizem conter a palavra de Deus. Fica aqui um ensinamento, caríssimos. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Inspiração divina ao homem, bússola para o navegador. Hoje existem satélites. Podemos dizer que é o satélite que nos indica o caminho da salvação. Isso fazendo uma comparação material. Não há um tesouro maior para nós aprendermos das coisas celestiais, dos assuntos do eterno, a não ser através da Bíblia. Por isso muitos a perseguem, por isso muitos não consideram ela como palavra de Deus. Mas irmão e também irmã, leia, estude, se aprofunde no conhecimento, para que através dele também você possa ter habilidade, quando assim o Espírito de Deus te tomar, que possa ser aquilo que você aprendeu. Como Paulo disse, tudo que ele aprendeu ele considerava como esterco, mas existe uma tradução que diz adubo. Para que serve o esterco? Para adubar a terra. E quando se aduba uma terra, ela fica mais forte e se produz melhor o fruto. Que através do teu conhecimento, o Espírito de Deus, que tenha sabedoria e inteligência, possa fazer com que a tua terra seja fértil e que você possa usar aquilo que você aprende para a edificação de outros. Por isso que Paulo disse a Timóteo, persiste em ler e a ensinar, para que seja um obreiro digno, que não tenha nada a falar de ti. Deus abençoe a todos, que a paz e a graça do nosso eterno Deus, Shalom, paz do Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus seja com todos. Amém e amém.